que nem o tempo apaga. Um exercício científico e estão todos convidados. Imaginem que essas pessoas são nossos neurônios, as células que formam o cérebro. Quando experimentamos algo inédito, visitamos um lugar novo, por exemplo, os neurônios ativados pela novidade se comunicam por raios elétricos, formando conexões. Essas conexões entre os neurônios são a nossa memória. E o que se descobriu agora é que elas podem ser desfeitas. A memória pode ser apagada. Na Universidade Estadual de Nova York, a equipe liderada pelo neurocientista Andrew Fenton fez duas descobertas importantes. Primeiro, que uma proteína chamada PKM-zeta é a principal responsável pelo armazenamento das nossas lembranças. Quando você decide recuperar uma certa lembrança, ele explica, de alguma maneira essa proteína faz com que os neurônios se tornem eletricamente ativos outra vez. Então você pode reviver aquela experiência. E ainda mais intrigante, eles descobriram que é possível apagar a memória. O experimento foi feito com ratos e camundongos, mas os cientistas apostam que o resultado em seres humanos seria muito parecido. Os animais foram colocados numa espécie de carrossel, e a cada vez que passavam pela área que aparece em vermelho, tomavam um pequeno choque. Com a repetição do treinamento, eles guardavam aquela informação na memória e raramente voltavam à zona perigosa. Depois de alguns dias longe do carrossel, os ratos que não foram tratados lembraram direitinho da área de choque. Mas e aqueles que receberam injeções na parte do cérebro responsável pela memória? Depois de injetar a substância, nós cruzamos os dedos, lembra o pesquisador. Colocamos o animal na arena e ele se comportou como se estivesse pisando ali pela primeira vez. A substância, batizada de ZIP, destruiu entre os neurônios as conexões responsáveis por uma parte da memória. E na famosa área de choques do carrossel, os ratos passearam ingenuamente, sem qualquer lembrança do passado. Então faltava responder a mais uma pergunta, conta o Dr. Fenton. Será que eles podiam voltar a aprender? Se os ratos fossem capazes de aprender outra vez, seria a confirmação de que apagar algumas lembranças não traz problemas à memória. E o pesquisador não esconde o orgulho. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, pesquisadores do mundo inteiro começam a pensar no que seria um passo gigantesco para a neurociência. Será que um dia poderemos, então, apagar algumas partes indesejáveis escondidas nas profundezas da nossa memória? Poderíamos eliminar a parte responsável, por exemplo, por um vício. No meu caso, é o café. Mas e quem é viciado em drogas, álcool? Ou talvez a gente pudesse apagar um trauma. Qual seria? Uma despedida que deixasse marcas profundas? Um adeus de alguém que nunca mais veremos na estação de trem? Quantas horas, quantos problemas, quantos momentos da nossa vida poderíamos apagar? Se fosse possível, o que você apagaria? What is it? I don't know. No filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Joel descobre que foi apagado da memória de Clementine e decide fazer o mesmo. O tratamento numa clínica de fundo de quintal é demorado. O personagem é obrigado a lembrar da namorada o máximo possível para mostrar aos médicos as áreas do cérebro onde há registros daquele amor perdido. E depois, tudo referente a ela é apagado. O filme tem alguma base científica, mas o Dr. Fenton acha que vai demorar para a ficção hollywoodiana se transformar em tratamento. Acho que poderemos apagar algumas partes da memória de uma pessoa, mas não com a precisão cirúrgica que o filme imagina. Segundo o pesquisador, ao apagar a lembrança indesejada, apagaríamos também partes boas da nossa memória. Quem se arriscaria? Por via das dúvidas, pesquisadores já estão procurando uma substância que possa mostrar aos cirurgiões o ponto ou os pontos exatos do cérebro em que cada memória se manifesta. No futuro, se essa substância existir, seria possível fazer cirurgias precisas e apagar pequenos momentos da nossa memória. Por exemplo, o que eu acabo de falar ali atrás, no passado. Mas os pesquisadores pensam em outra alternativa para essa descoberta: melhorar a nossa memória. E com isso ajudar no tratamento de doenças como o mal de Alzheimer ou aquele esquecimento que às vezes aparece pouco a pouco quando a gente envelhece.